Muito bom dia para todos vocês, muito obrigado. Mais uma vez é sempre muito bom estar com vocês aqui compartilhando, mais oportunidades de negócios. Bom dia, Isabel, estou vendo a Isabel aí falando bom dia, né? Vi aqui também cumprimentar a nossa presidente, a Damares Ávila da Costa, presente com a gente também, muito obrigado, Glória. A equipe daqui do CCX também, o Lucas, a Isabela, a Yara, estão presentes, nos ajudando sempre a fazer com que isso aconteça, não é? Então, gente, diante de tudo que nós temos, não é? Uma das grandes propostas que existe aqui no nosso esforço é trazer para vocês mais e maiores oportunidades de negócio internacional. Esse é um trabalho que nós fazemos de forma intensa, de forma contínua. Estou vendo aqui também o meu amigo José Flose da Fanem. Quanto tempo, hein, Flose? Não estou te vendo, mas estou com o teu nome aqui, então imagino que você está por aí. Muito bom também. Grandes experiências no setor de equipamento médico. Então é exatamente isso que nos traz aqui, gente. As experiências que nós envolvemos. Ô, Flose, rapaz, a tua barba está mais branca que a minha. Naquela época, nossas barbas eram pretas, né, Flose? Muito bom ver você aqui. Então, gente, é isso que a gente tem. É uma parceria muito grande com muitos de vocês, criando oportunidade de negócio, fazendo negócio, e é por conta disso que a gente traz para vocês essas informações. É uma forma de compilar informação, gente, de quem faz negócio, de trader, né, Flose? Não adianta a gente trazer aqui informação acadêmica, não é isso que faz negócio acontecer. A gente busca realmente informação de negócio para que vocês vejam as oportunidades e possam realmente desfrutar de tudo o que o CCX, com o apoio da São Paulo Chamber, estão fazendo em favor das empresas, dos empresários brasileiros, tá certo? Diante disso, sem mais delongas, vou trazer aqui a nossa apresentação. Nós preparamos aqui exatamente a ideia de mostrar para vocês as oportunidades de negócios no norte da África, né? Então, essa aqui é a nossa reunião de warm-up. Nós vamos ter uma missão comercial que está vindo aí. Então, aqui, gente, é a hora da gente... quem ainda não havia se decidido, vai se decidir, não é? A participar. Então, dentro desse contexto, desse conteúdo aqui importante, trago sempre uma introdução, não é? Nós faremos a nossa missão comercial usando o Egito como base, não é? Flose, você estava lá naquela que a gente fez de equipamento médico muitos anos atrás. E o ponto, gente, ali do norte da África, que é muito relevante para o desenvolvimento de negócios, é exatamente o ponto ali, o Egito. O que a gente que faz negócio internacional, a gente sempre tem em mente? Quando eu preparo uma missão comercial, eu preciso ter um local, um hub, um ponto de gestão dos negócios que seja regional. O Egito, na nossa opinião, alguns países, né, nas regiões do mundo, alguns países assumem exatamente esse papel fundamental de ser o meu ponto, o hub de gestão e controle dos meus negócios naquela região. Então, nós aqui elegemos o Egito como sendo esse ponto central de desenvolvimento no norte da África, como sendo uma região estratégica para a nossa expansão de negócios. Por quê? Gente, eu já vou mostrar para vocês números, mas quando eu olho o norte da África, eu estou falando de mais um Brasil, não é? Nós que temos no Brasil aqui 200 milhões de habitantes, negócios que podemos fazer, eu sempre estou de olho em outros Brasis, que outras regiões do mundo compõem outro Brasil, para que eu possa ampliar minhas vendas de exportação. É isso que nós queremos, ampliação de venda, né? Dentro de tudo isso, nosso objetivo aqui com essa apresentação é exatamente trazer para vocês, de uma forma clara, as oportunidades de negócio e os benefícios que vocês terão em participar de uma missão comercial dessa que nós estamos organizando aqui. Lembrando que o CCX, com o apoio da São Paulo Chamber, contam com o apoio da Apex Brasil, não é? E isso é o que faz com que nós tenhamos essa possibilidade de expandir as nossas ações em favor de vocês. Bom, né, é óbvio, conhecido, sabido, não é cansativamente de conhecimento geral, onde está o norte da África e quais são os países que o compõem, não é? Então, muitas vezes, nós olhamos aqui o norte da África e nós pensamos a respeito da complexidade.
A Funny, gente, tem uma presença extraordinária nessa região. Eu me lembro dos primeiros contratos negociados, discutidos. Não vou, pode deixar, Flose, não vou falar de nenhuma empresa, nome de país, nada disso. Mas é exatamente essa atitude, gente, que criou a grande oportunidade de empresas brasileiras se tornarem grande referência mundial do seu setor. Exatamente essa vontade de buscar negócios em lugares onde poucos costumam ir. O norte da África não é uma área de difícil acesso, não é uma área de grande complexidade, ela tem ali as suas características, né? E aqui estão os países que compõem essa região. Veja só, nós estamos de cara com o Mar Mediterrâneo, nós temos o Egito, a Líbia, a Argélia, a Tunísia, o Marrocos. Esses países, o Saara Ocidental, juntos, eles são os países que compõem o norte da África. Mauritânia está ali pegando, né? A Mauritânia está um pouco lá, um pouco cá. A Mauritânia é um pouco África Ocidental, um pouco norte da África. Ela se beneficia dessas duas regiões. Então, nós também pensamos um pouco na Mauritânia dentro desse contexto. E essa é a área que nós vamos trabalhar, não é? Por que então trabalhar? Porque nós decidimos, dentro do nosso trabalho, trabalhar o Egito e o norte da África. Não há dúvida, gente. Como vocês viram, a localização estratégica, como ponte entre a África, o Oriente Médio e a Europa, ali naquela região é muito grande. Esses países têm demonstrado crescimento econômico sustentável e oportunidades sempre e constantemente emergentes em setores-chave que nós atuamos. E áreas que demandam mais negócios, como é a área de tecnologia, energia, turismo, infraestrutura e agricultura, essas áreas acontecendo e se desenvolvendo por lá chamam novos negócios, dos quais a maioria de nós aqui está envolvido. Depois da Primavera Árabe, que aconteceu há alguns anos atrás, novas políticas governamentais se tornaram muito mais favoráveis ao investimento estrangeiro por conta do impacto que houve. A Primavera Árabe, gente, foi um momento de grande crise e oportunidade. Só que, diante daquela situação, foi necessário que os governos, para manterem investimento estrangeiro, tomassem medidas intensas de proteção no investimento estrangeiro. Por quê? São países que dependem do investimento estrangeiro. Tem ali as suas debilidades para o autodesenvolvimento, totalmente, então, dependente do investimento estrangeiro. Então, foi necessário criar metodologia e critérios para proteger esse investimento. Então, fazer negócio naquela área é intensamente relevante, é intensamente produtivo, com grandes perspectivas de resultado, né? Eu trago aqui algumas questões interessantes com relação à história, gente. Quando nós falamos daquela região, ela é um pupurri cultural tão grande, exatamente em decorrência da sua história. Vejam só, nós temos aqui, dentro desses 5 pontos que eu trago para vocês, os 5 grandes períodos de colonização que a região do norte da África sofreu. Primeira delas, colonização antiga. O norte da África foi ocupado pelas civilizações como egípcios, fenícios, gregos, romanos. Ali começa essa base cultural. Depois dessa fase, a segunda foi a colonização árabe-islâmica, a partir do século VII. Ali, o domínio árabe, ele moldou a cultura e a sociedade que atualmente existe ali naquela região. Depois dela veio o momento da colonização otomana. O Império Otomano dominou de forma intensiva a região entre os séculos 16 e 17. Então, 16 e 17, de 1700, 1800 e alguma coisa, o Império Otomano, ele teve uma presença intensa, não somente em determinadas regiões ali da Ásia, se aproximando, não é, do leste europeu, como também intensivo no norte da África. O Império Otomano, como vocês sabem, ele tinha ali sua base onde hoje é a Turquia, né? Então ele teve uma presença forte ali, uma aplicação cultural, ou seja, um molde cultural muito forte nesse processo, e a partir daqui, o quarto ciclo de colonização, da colonização europeia, no qual nós tivemos a presença, a partir ali do século XIX e século XX, de forma muito presente, França, Reino Unido, Espanha, Itália. Esses 4 fizeram ali a sua presença no domínio. Logo depois, gente,
quando você pega a parte histórica e olha os grandes acontecimentos, a gente vê muita informação ligada ao final de 1800, começo de 1900, e aí a conclusão da Primeira Guerra Mundial, não é? E a partir da Primeira Guerra Mundial, muita da geografia e da cultura e da definição daquele local se estabelece, e aí, depois da Segunda Guerra Mundial, começa o processo de descolonização, no qual começa a haver a retirada, as independências dos países. Então, gente, vejam só que pupurri cultural é aquela região. Você que já foi várias vezes conhece muito bem isso aqui. Então, vale a pena lembrar com o que nós estamos lidando. E como eu havia falado, quando nós juntamos, por isso que eu falei que da Mauritânia aquela hora, eu estou trazendo Mauritânia aqui para o jogo, por conta da característica. Se eu considerar apenas esses cinco aqui, Argélia, Egito, Marrocos, Tunísia e Mauritânia, para trabalhar o que nós queremos envolver, nós deixamos aqui a Líbia de fora por enquanto. Por quê? Porque está complexo fazer negócio ali nesse momento. Então, nós vamos colocar foco no nosso trabalho aqui nesses países. E quando eu olho só para esses países, vejam vocês, faz a soma rapidinho de cabeça, você vai ver que tem quase 200 milhões de habitantes aqui nessa região, ou seja, é outro Brasil, gente. Então, ali naquela região, onde eu tenho um acesso razoavelmente facilitado, onde eu tenho ali uma posição de negócio muito favorável para nós, eu tenho mais um Brasil para atender, não é? Com características semelhantes à nossa realidade econômica cultural, cultural não, a econômica e de desenvolvimento, muitas questões ali se diferem, mas muitas delas se assemelham, né, do ponto de vista de processo de consumo. Então é muito interessante saber. É outro Brasil ali, pessoal. Qual é o panorama econômico dessa região? Uma das coisas que eu chamo a atenção é que, como eu falei antes, depois da Primavera Árabe, houve necessidade de uma estabilização muito intensiva para manutenção do investimento estrangeiro, que é fundamental para a região. Diante disso, a estabilidade econômica e política, ela se tornou presente ali na região. Então, vários dos países do norte da África, atualmente, têm desfrutado de uma relativa estabilidade econômica e política, né? A gente falar de relativa porque estabilidade real, definitiva, nem em muitos países da Europa a gente consegue encontrar, não é? Mas estão ali vivendo uma relativa estabilidade, tanto econômica como política, o que tem, de fato, criado um ambiente adequado para a gente desenvolver negócios, né? Muitas reformas foram feitas, os países Marrocos, Tunísia, Egito, eles têm realmente se empenhado em trazer reformas nos seus processos políticos e para permissão de desenvolvimento econômico, exatamente para que isso aí se desenvolvesse. Junto com essa estabilidade, vem também diversificação econômica. Então, nessa área, né, nessa região, nós temos visto grandes investimentos permitindo que setores como o turismo, que é muito forte ali, a tecnologia, manufatura, serviços financeiros começam a se estabelecer. Junto disso, petróleo e gás, que é muito forte presente na região, obviamente. Mas essas questões, elas criam uma possibilidade, não somente de que você possa trabalhar nos setores que estão aqui mencionados, mas nos setores periféricos que atuam ao redor de todo esse público envolvido nos segmentos que a gente mencionou. Então, essa diversificação reduz a dependência dos setores que são muito mais sujeitos às intempéries econômicas, não é? E permitem uma melhoria das linhas de desenvolvimento e sustentabilidade. Sustentabilidade em relação ao desenvolvimento, não sustentabilidade do ponto de vista de meio ambiente, tá? Demografia, extremamente favorável, população, gente. Como eu mostrei ali, a gente tem outro Brasil na região, né? E é uma democracia, é uma demografia jovem. E ela está intensivamente se desenvolvendo, e uma das questões interessantes é que os mais jovens, eles trazem exatamente a abertura cultural de se ampliar negócios, não somente com o velho mundo, ou não somente com a Europa. Por quê? Aqui eu trouxe para vocês a ideia do conceito e da história da região, porque o que acontece ali naquela região é que por conta da presença europeia por muitos anos e anos recentes, há muita
conexão ainda com esses países como sendo seus principais parceiros comerciais. Essa população que vem de forma constante se rejuvenescendo, ela é aberta a novas experiências. Ela prefere novos parceiros comerciais. E o Brasil, gente, ele se encaixa perfeitamente como um grande parceiro comercial do mundo. O Brasil desfruta de uma condição, o Brasil desfruta de uma percepção positiva. Gente, por maiores que sejam os nossos desafios, o Brasil ele é sempre percebido, onde ele vai, como um parceiro comercial positivo. Nós não entramos para explorar, como foi a história recente da região em relação à Europa, não é? A questão exploratória muito intensiva, extrativista muito intensiva. O Brasil ele entra como um parceiro realmente que quer promover trocas, não é? Ele traz muito da sua produção e é uma produção necessária. Nós somos abundantes em recursos naturais e também contamos com um potencial de absorver produção daquilo que eles fazem. E eu vou trazer aqui as linhas de produto que eles têm, e você vai notar, né? Nós temos demanda pelo que eles fazem, e eles muito mais pelo que nós fazemos. Então, o Brasil, onde chega, é muito bem-vindo. E essa demografia favorável, com essas cabeças jovens, abertas a fazer negócio com o novo, é o que nos dá grande oportunidade. Muitos investimentos em infraestrutura na região. O país ele não está mais no passado, ele está se revolucionando na questão de infraestrutura. Eu vou trazer aqui algumas informações a respeito da nova cidade do Cairo. Vocês talvez tenham buscado e visto algumas informações. Eu compartilhei alguns vídeos recentemente lá no nosso grupo de traders. Então, é muita informação, gente, mostrando o quanto aquele ambiente está evoluindo do ponto de vista de investimentos em infraestrutura, não é? E falando agora de acordos de integração regional, uma das coisas que nos auxilia muito, quando nós falamos de acessar uma determinada região do ponto de vista de mercado, estabelecendo um ponto de partida, eu sempre busco o estabelecimento de um país que esteja dentro de uma região que tenha um acordo de integração regional econômica. Por quê? Facilita negócio, certo? Então, eu tenho ali, apesar de todas as regras de origem que existe, essas condições que os acordos de integração oferecem, eles criam um ambiente propício para que haja fluxo comercial entre os países da região, partindo de um determinado país. Então, gente, eu trago para vocês sempre esse pensamento, porque você, empresário que está buscando negócios na exportação, tenha em mente que a evolução necessária e natural das suas exportações é exatamente o seu estabelecimento em algum país do exterior, para que este país seja o seu hub comercial para atender a região como um todo. E aí, em fazendo isso, você vai desfrutar dos benefícios que esse acordo de integração oferece, tá certo? Então, mais uma vez, Flose, eu faço essa referência aí com vocês. A Fanning, ela é uma empresa brasileira dedicada ao setor de equipamento médico odontológico que usou esse modelo de internacionalização como um elemento que trouxe grande sucesso. Então, não adianta você só pensar no mercado externo a ponto de exportação. Você precisa avançar. Exportação é o começo, né? Existem 3 escolas básicas na internacionalização, né? Como a Glória mencionou ao falar do meu currículo, uma das coisas que eu faço é ser também professor de pós-graduação. E dentro da pós-graduação eu dou um curso de internacionalização. E dentro da internacionalização, gente, existem 3 escolas de internacionalização. A de Dani, que prevê somente que internacionalização é você ter o seu escritório lá fora. Não é a realidade para todo mundo. Eu discordo com essa metodologia. A segunda, que é a que eu apoio, é a de Uppsala, que é a da escola nórdica, que ela diz: a internacionalização começa na exportação, mas ela não pode parar só nela. Ela tem que avançar. Você precisa realmente fazer as suas exportações, dominar determinados mercados e se estabelecer neles para continuar crescendo. E isso acontece graças a essas ferramentas de acordos de integração regional. E você que ficou curioso da terceira escola é a de Network, que totalmente depende
desse trabalho que nós fazemos de relacionamento. E é assim que a internacionalização acontece, tá certo? Muito bem. Então, o primeiro, eu falei e não falei do acordo, né? O primeiro acordo de integração é o UMA, que é União do Maghreb Árabe. Aqui, dentro desse acordo, estão a Argélia, a Líbia, a Mauritânia, o Marrocos e a Tunísia. Então, esse aqui não envolve o Egito, que nós queremos aqui partir de desenvolvimento de trabalho. Mas eu tenho o CEDEAO, que é um acordo mais amplo ali naquela região, né, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que está do lado de cá, que puxa a Mauritânia. Então, Mauritânia está amparada por aqui para o CEDEAO, que é o da África Ocidental, ao mesmo tempo que ela está conectada ao do norte da África. Então, nós temos ali algumas características interessantes que permitem fluxo comercial. Além disso, tem os acordos bilaterais e subregionais entre os vários países, né? Sendo Marrocos, por exemplo, um país que conta com acordo livre direto com Tunísia e Egito, sem ser o do grupo geral. Então, gente, a gente tem que sempre olhar quais são os acordos de integração que estão disponíveis que permitem esse fluxo comercial mais simples, mais rápido e beneficiado, né? Quais são, então, os setores em evidência naquela região? E aqui eu trago algumas informações, né? Setor de tecnologia e inovação, avançando muito, avançando demais, desde vamos dizer, da reestruturação provocada pela Primavera Árabe. Você tem uma abertura de oportunidades no setor de tecnologia, no setor de inovação, que acaba desenvolvendo um ambiente propício para o avanço de negócio em muitos setores. Porque o setor de tecnologia ele não é um setor em si, mas ele é um elemento transversal que atinge os diversos setores da economia. Energia renovável, eólico principalmente ali naquela região, agricultura e agroindústria, isso aqui nos interessa demais, porque o Brasil é uma das grandes referências mundiais de agricultura e de processamento de alimentos, não é? E, além das nossos equipamentos do agronegócio, nós temos máquinas e equipamentos extremamente desenvolvidos, com grande tecnologia, com grande inovação de aplicação, e isso chama demais a atenção do mundo africano, né? A África como um todo, seja o norte, seja o leste, oeste ou sul, todos eles têm algo muito semelhante conosco, características econômicas intensivas no agronegócio. E para que o agronegócio seja cada vez mais produtivo, eles precisam evoluir. E o Brasil é a referência dessa evolução, né? Então, tanto na parte do agronegócio, da produção de produtos de base, como no processamento desses produtos de base, não é? Então, nós temos essa tecnologia e eles estão avançando, não é? Eles têm terras férteis, recurso hídrico para agricultura, são grandes oportunidades que nós temos ali, né? Vamos falar um pouquinho das importações agora dos países. Vou falar da Argélia. O volume de importações da Argélia tem sido muito interessante para nós, principalmente por conta da dependência de alimentos, máquinas e equipamentos e produto manufaturado. Ou seja, a Argélia, ela depende de comprar por importação praticamente bens de consumo geral. Eles são dependentes desse produto de fora. O Egito, a maior população que tem ali da região, né? Tem uma economia muito diversificada, mas ele é importador. Ele é um grande importador de alimento, produto manufaturado, equipamento industrial, combustível, produto químico. E eles têm um desenvolvimento industrial grande. Então, a dependência por produtos químicos, tanto químico orgânico como químico inorgânico, é muito grande. Setor de defesa, muito forte setor de defesa no Egito. Eu estive em algumas missões comerciais para o Egito quando estava dentro do setor de defesa. Então, é uma abertura gigante para produtos brasileiros do setor, de vários setores, né? O Marrocos, da mesma forma, ele tem uma importação intensiva de combustíveis, produto alimentício, produto químico, máquina, equipamento industrial, também forte importador de veículos brasileiros e, obviamente, quando vai o veículo, vai partes e peças, né? Autopeças forte ali, eletrônicos. A Tunísia, gente, é muito interessante a Tunísia, a característica da Tunísia. Aquilo que nós vemos na África do Sul, não é? Imagina Cape Town. Cape Town, ele tem ali uma experiência
do sul da África, dos vários países do sul da África, lá em Cape Town e Johannesburgo, você tem uma experiência do que é o sul da África, né? Então, é uma adequação daquela cultura regional num país onde há um controle, vamos dizer, um zelo de desenvolvimento muito grande. A Tunísia, ela é exatamente esse elemento em relação ao norte da África. Ela traz os elementos da cultura do norte da África e os traduz de uma forma, vamos dizer assim, palatável para a cultura ocidental. É extremamente interessante esse país, pequenininho, mas, assim, muito relevante do ponto de vista de desenvolvimento, hub financeiro, hub de negócios. O único elemento que eu tenho, assim, em complexidade é a sistemática legal e tributária da Tunísia, muito conectada com o modelo francês, o que nem sempre facilita a nossa integração. Mas é extremamente relevante. E também, da mesma forma, é o importador de alimentos, manufaturados, equipamentos, químicos, etc. E a Mauritânia, que a gente trouxe para o jogo, né, apesar de não ser norte da África oficialmente, nós também estamos olhando para a Mauritânia como sendo um grande importador de alimentos, combustíveis, equipamentos industriais, veículos, produtos químicos, equipamentos agrícolas, bens de consumo, roupas, calçados, eletrônicos, e, gente, está na nossa reta aqui, né? Então, existe ali, e aí produtos de higiene pessoal, cosméticos, HPPC, né? Muito forte ali a entrada, e tem entrada com produto brasileiro. Uma das coisas que eu fiz foi trazer para vocês números, né? Que muitas vezes muita informação e texto não ajuda a convencer, mas o número, ele mostra realmente a sua realidade. Então, nós estamos falando desse país de foco que nós estamos trabalhando, nós estamos falando exatamente de importações de 220 bilhões de dólares da região toda. 220 bilhões. Gente, é quase Brasil, né? O Brasil já está batendo números assim muito altos, mas é quase um Brasil, né? Exportações deles são de 178, 180 bilhões, né? Veja aí os números, olha os números, os grandes, os que puxam ali, não é? A Argélia puxa as exportações, é um dos maiores exportadores da região. O Egito em segundo, Marrocos terceiro. A Tunísia, apesar de pequena, Tunísia, demos uma falhada ali no texto, é o terceiro. É a Mauritânia, que a gente puxou para o jogo, fica em último lugar aqui. Mas as importações são interessantes. Quando eu ponho o Brasil no jogo, olha aí eu trouxe agora o Brasil para a gente ver a nossa posição dentro desse ambiente. As exportações brasileiras, não é, para o país. Então, a primeira coluna aqui são as exportações brasileiras, tá? O Brasil mandando o produto. A Argélia é o nosso primeiro cliente ali, com 1 bilhão 390 milhões de dólares. Então, a Argélia é 1,3 bi, né? O Egito é 1,4, vamos dizer, a Argélia é 1,4, vamos arredondar, bi. O Egito é 1,3 bi, né? O Marrocos, 773 milhões, a Tunísia, 373 milhões e a Mauritânia, 210 milhões. Então, nós temos presença nesses mercados. Isso é importante, relevante. E nós, na contrapartida, o que nós compramos deles? Aí eu mostro. Da Argélia, eu compro 122 milhões. Do Egito, eu compro 1,7 bilhão de dólares, né? O que tem muito forte aqui? Petróleo, tá? Por isso, a gente tem essa questão importante aqui a ser apresentada, né? Bom, e agora pensando nessa região como hub logístico internacional, né? Eu tenho que olhar sempre o norte da África como uma grande ponte que me permite o acesso a várias frentes ali naquele local. O Oriente Médio está logo ao lado, óbvio, nós estamos vivendo aí tempos de conflito, não é? Mais uma vez, então o Egito está ali próximo à região do conflito pela qual Israel passa, né, em relação ao Hamas. Então, nós sabemos disso, é um momento ali de conflito. Mas, como sempre, há esse desenvolvimento, esperamos, obviamente, na solução definitiva dos conflitos. Definitiva é uma palavra forte, mas que haja definição dos conflitos, né, que eles se concluam, que haja a pacificação, para permitir que nós voltemos aí a business as usual, não é? Isso é importante para nós. E ali, então, o acesso ao Oriente Médio é importante, até mesmo para a Europa, em determinadas regiões da Europa, não é? A Europa Oriental,
seria um ponto interessante em havendo um hub comercial por ali, né? Cruzamento de rotas comerciais é intensivo naquela região onde está o Egito, né? O canal de Suez ali do lado, conectando o acesso para a África Oriental e até a Ásia, a partir dali, muito, muito grande. Então, você tem uma ambientação logística intensiva, não é? A infraestrutura logística naquela região, principalmente ali no Egito, a Tunísia também muito forte em portos, né? Forte e eficaz. O Egito, muito forte também nesse modelo. Ele conta com não somente o porto, mas interligação de linhas férreas com vários dos países, o que ajuda a fazer com que o transporte regional seja muito mais barato, né? Algumas cidades do norte da África, como Cairo, Argel, Casablanca e Tanger, eles são hubs importantes de transporte logístico ali, em serviço de armazenagem, operação e etc. Muito interessante. Então, são 4 pontos ali de desenvolvimento bem interessante para nós. Uh, Perdão. Zonas de livre comércio. Outra coisa importantíssima para você que quer desenvolver negócio regional. Ao contar com a sua própria operação comercial naquele país, é se estabelecer dentro de uma área onde haja zona de livre comércio, ou uma zona franca, não é? Exatamente onde você coloca ali o seu armazém, recebe mercadorias em volumes maiores para melhorar o custo logístico, e a partir dali, você vai fazendo a nacionalização da mercadoria conforme precisa, não é? Você tem uma economia na questão de impostos muito grande, né? Então, isso aí ajuda muito, principalmente por conta dos acordos de integração regional que amparam essas zonas de livre comércio e as zonas francas que você utiliza ali no ambiente. Bom, agora eu quero falar especificamente do Egito, tá, pessoal? Especificamente tratando aqui o Egito como foco aqui do pensamento, quero falar sobre o crescimento econômico sustentado que o Egito tem apresentado. Então, a taxa de crescimento do Egito tem sido de 5% para mais antes da pandemia. E atualmente ele já está alcançando os níveis que tinha antes da pandemia. Da mesma forma, como eu havia mencionado, questão da Primavera Árabe e tudo, muitas reformas econômicas passaram a ser realizadas. Aquele movimento, ele causou ali uma reavaliação de diversos elementos e, dentre eles, reformas econômicas foram priorizados. O governo egípcio, então, implementa uma série de reformas destinadas a melhorar esse ambiente de negócio para facilitar o crescimento. Isso aí trouxe questões fiscais, redução de subsídios, liberalização cambial, medidas de transparência com o governo. Então, o Egito ele vem cada vez mais se tornando aí realmente um player internacional muito forte, né? Investimentos em infraestrutura é outra questão importante que o Egito tem investido. Você que conhece o Cairo, certamente você vai imaginar e lembrar do caos da infraestrutura, né? Do trânsito. Se você ir eventualmente determinadas regiões mais afastadas do centro, ali das proximidades do Nilo, você deve lembrar das condições. E isso, gente, tem sido transformado, né? Como eu falei, a criação de uma área nova lá do Cairo, a Cairo New City, ela se torna realmente uma referência mundial de tecnologia, de inovação, de cidade inteligente. Tudo que tem de melhor no mundo está sendo ali aplicado e melhorando também a condição de vida das pessoas nos demais áreas de periferia, né? No setor privado e nos investimentos, o governo egípcio ele abriu novas sistemáticas, ele reviu as sistemáticas para facilitar o ingresso e a proteção do investimento estrangeiro, para que esse investimento fosse um motor propulsor dessa renovação toda econômica, né? Lá, New Cairo City. Muito interessante, New Cairo City, desenvolvimento residencial e empresarial, né? Nós aqui estamos trabalhando, desenvolvendo assim, muitas informações estamos levantando dessa região. Ela se tornou um grande centro residencial e comercial e está atraindo negócios, não é, dentro dessa região, totalmente modernizada, gente, é algo assim totalmente novo, né? A questão imobiliária, os escritórios, os centros comerciais, hotéis,
centros residenciais de luxo, tudo isso está já em grande desenvolvimento, você tem acesso, muitas informações, muitos vídeos mostrando como isso está desenvolvendo. New Cairo City se torna também uma grande referência como centro de educação e pesquisa. Então, você tem a inovação, universidades estão se instalando ali, universidades não somente egípcias, mas também internacionais, se colocando ali naquela região para facilitar essa pesquisa. O desenvolvimento de pesquisa é fundamental para o crescimento de um país, né? E com relação a organizações que conta ali no Egito, né, que nos ajuda a fazer negócio, nós temos ali como acessíveis, não é? Então, o Ministério do Comércio e Indústria aberto para facilitar o desenvolvimento de negócios, a Autoridade Geral para Investimentos em Zonas Francas também é uma organização que apoia esse interesse estrangeiro em fazer negócio ali na região. Nós temos ainda a Autoridade de Desenvolvimento do Comércio Exterior ali do Egito, também se envolvendo para facilitar o nosso trabalho de acesso ao comércio naquela região, e a Câmara de Comércio e Indústria do Egito, parceira, né, da São Paulo Chamber, parceira potencial da São Paulo Chamber do CCX, para que a gente consiga, obviamente, ter aquele ambiente de Câmara de Comércio que tanto facilita o nosso desenvolvimento, né, nosso trânsito ali naquelas áreas. Uma das coisas importantes para fazer negócio no Egito, já entrando já na questão de fazer negócio, uma das coisas importantes que nós temos é parceria com agentes comerciais. Gente, como é muito importante para nós que fazemos negócio internacional, você contar com um representante comercial naquele país que você quer abrir negócio é muito importante, é o grande ponto de partida. Lembra que eu mencionei as escolas de internacionalização? Pois bem, o modelo de networking, ele é baseado nesse desenvolvimento dessa relação com um representante comercial local, que começa a desenvolver o networking, né? A rede de relacionamento que permite a abertura do estabelecimento do negócio. Então, para que isso aconteça, é importante que nós tenhamos acesso a um ambiente ou uma organização que nos auxilie a identificar um representante comercial adequado para o perfil de negócio que nós queremos. Então, lá no Egito tem a Egyptian International Trade Point, EITP e ITP, não é? Que representa os interesses dos representantes comerciais e empresas envolvidas em comércio internacional no Egito. Então, é um ponto muito relevante, né? É uma organização relevante de apoio, de ajuda, que nós queremos envolver nos nossos trabalhos, na nossa missão comercial, não é? E também a Câmara de Comércio e Indústria do Egito, que eu já havia mencionado, ela também tem um papel importante nessa questão de identificar representantes comerciais, não é? Para nos apoiar a desenvolver nossos negócios, não é? Então, isso é questão importante, networking. O legal framework é algo muito relevante no Egito, então, nós temos que sempre levantar essas questões de legal framework. O que é legal framework? É a estrutura legal dos relacionamentos. Lá no Egito, semelhante ao Brasil, o contrato que você fará com um representante comercial, ele é amparado por leis que protegem o representante. Aqui no Brasil é igual, gente. Aqui no Brasil tem a lei de representação comercial, Lei 4.706, se eu não me engano, 4.706 de 1978, que protege o representante comercial. Lá no Egito também é parecido. Então você precisa, não faça acordo de boca, faça acordo no papel dentro das regras. Isso é importante saber, né? E em fazendo, não esquece de colocar a CEMAC como a Câmara de Arbitragem para resolver eventuais conflitos. Momento, né, propaganda aqui. Muito bom. Bom, formas tradicionais de pagamento. E aqui, ô Moura, prepara aí, hein? E agora, daqui a pouco, você vai entrar aqui para conversar com a gente. Olha só, pessoal. Formas tradicionais de pagamento internacional no Egito. Você que é do comércio exterior, você que é do comércio internacional, eu não vou falar quase nada de novo aqui para você. Quais são as formas principais? Deixa eu ver se... tem os quatro. Quatro formas de pagamento, certo? Carta de crédito, você sabe o que é e como funciona. Cobrança bancária, você sabe o que é e como funciona. Pagamento antecipado, melhor dos mundos. E a carta de crédito stand-by, tá? Eu vou, obviamente, eu vou mostrar aqui os casos que você tem mínimo risco,
ok? Carta de crédito, ok? A carta de crédito convencional, a LC, o seu cliente vai ao banco dele, abre uma carta de crédito em seu favor, vem parar num banco aqui no Brasil, banco no Brasil chama você, você cumpre os termos da carta de crédito, apresenta a documentação, está garantido o seu dinheiro, desde que você cumpra o que a carta estabeleceu. Para que você não corra risco, você lê a carta de crédito antes, né? Você não só confirma, recebi, tá tudo certo, vamos embora. Você não leu, você não viu que está pedindo documento, você não vai poder fazer. Então, esse é o cuidado da carta de crédito, saber lidar com a carta de crédito. Mas ela te protege, é uma segurança na operação, tá certo? Outro caso que não tem risco, pagamento antecipado. O cliente faz o pagamento antecipado para você, você recebe mercadoria, recebe o dinheiro, manda a mercadoria. Fantástico. Poucos são os que farão isso com você, mas é uma forma reconhecida lá como meio de pagamento no Egito. Então eles fazem isso, não é inexistente. A carta de crédito Standby, SBLC, utilizada em grandes operações, né? Operações de programação de embarque. A carta de crédito SBLC, ela tem alguns inconvenientes. Você não pode fazer antecipações de pagamento com ela. Dificilmente ela é aceita como colateral para um ACC, né? E coisas do tipo. Mas ela te protege dizendo, embarque, apresente documento, você recebe o seu pagamento. Então ele garante aí um processo de recebimento do pagamento. Mas eu quero falar deste outro aqui, que é muito mais utilizado do que qualquer outro, que é a remessa documentária, ou seja, a cobrança bancária. Na cobrança bancária, gente, mesmo que seja à vista, famoso CAD, Cash Against Documents, né? A partir deste daqui, você não tem a proteção que uma carta de crédito te dá, não tem a proteção que um pagamento antecipado te dá. E este aqui é o caso, gente, que aproximadamente 80% dos negócios, 75%, entre 70% e 80% dos negócios vão acontecer CAD, no qual você vai embarcar, você recebe o pedido, vai embarcar a mercadoria e vai pegar os documentos. Lembre que isso aqui só serve para o marítimo, tá? Você vai pegar os documentos, vai entregar no seu banco e pedir que o banco faça a remessa em cobrança bancária. A partir do momento que você colocou a mercadoria em cima do navio e ele se foi, você está correndo risco. Risco de inadimplência, não é? E aí, como resolver isso? Você depende, obviamente, do interesse do seu cliente em querer o produto e pagar pelo documento para poder retirar o produto. Obviamente, se ele está fazendo negócio com você, nós sabemos que ele tem um grande interesse em fazer negócio. Mas o risco para você a partir daqui existe. Por quê? Ah, vamos dizer que acontece alguma situação com o seu cliente no meio desse caminho e ele terá que optar por pagar você ou uma outra situação local. Quem você acha que ele vai deixar para trás? Quem estiver mais longe e tiver menos recursos de coerção neste pagamento, né? Então, gente, por conta dessas questões é que eu recomendo, indico que vocês façam seguro de crédito de exportação. Sobre essa questão de seguro de crédito de exportação, antes que eu vá além, não é? Eu quero dar a palavra aqui ao Moura. O Moura é da Monarca Corretora de Seguros e o Moura é especialista nessa avaliação e concessão de seguro de crédito de exportação. Então, Moura, com você aí a palavra, por favor. Meus amigos, a exportação, quando ela sai da sua empresa, ela começa a ficar com o caixa em aberto. Como é que você se protege contra isso que nosso amigo Maurício acabou de falar? Com o seguro de crédito. É muito simples, é muito fácil. Você pode acionar a seguradora, dizendo, olha, eu vou exportar para tal cliente em tal país. Quem é esse tal cliente, esse tal país? Você nos informa, nos manda principalmente o número de registro desse cliente lá no país dele, correspondendo ao nosso CNPJ. Com esse número, nós vamos avaliar quem é esse cliente. Digamos que você está exportando para ele $50.000. E numa avaliação, você vai projetar quantos $50.000 você pode exportar durante um período de um ano.
Um ano é o tempo de garantia de uma apólice de seguro de crédito. Então, você não precisa garantir um embarque. Você pode embarcar 11 vezes, 12 vezes para esse mesmo cliente. Ora, resultado, você ampliou as suas exportações para o cliente e para o país. Então, muito simples, fácil, simplesmente acionando a corretora e, naturalmente, que vai acionar a seguradora e emitir uma apólice. Essa apólice deixa você dormir tranquilo. Seja ela a prazo, você pode negociar com prazos também, porque ela está garantida durante todo o período de um ano. Então, basicamente é isso que facilita para você a garantia de que vai receber as suas exportações, que o Maurício acabou de mencionar. Maurício. Maravilha, Moura, muito obrigado. Então tá aí, temos aí esses detalhes aí importantes para que você se proteja do processo de recebimento pela sua venda internacional. Isso, gente, é fundamental. São questões aí que fazem toda a diferença no negócio internacional. Trazer de volta aqui a nossa apresentação. Maurício, deixa eu só Pois não, interromper rapidinho, me desculpe. com certeza. Só complementando o que o senhor Moura falou agora, ele já fez um levantamento e todos os países envolvidos nessa apresentação, eles têm a possibilidade de adquirir o seguro de crédito. Ai, muito bom. Ótimo. Perfeito. Só colocando aqui então agora. Opa, o que que eu estou aqui? Oh, meu. Sorry. Aqui. Ok, ok, ok. Muitas áreas abertas aqui. Muito bom. Pois bem, seguindo aqui então no nosso material, falamos aqui as quatro grandes formas de pagamento utilizados pelo Egito, não é? Então, repetindo, carta de crédito, LC, convencional, cobrança bancária, para a qual você terá seguro de crédito a partir de agora, pagamento antecipado e a carta de crédito stand-by para grandes negócios e programações de embarque, tá certo? Muito bem. Fazendo negócios com empresários egípcios. Muito importante elementos aqui de como fazer negócio, né? Como interagir. Nós, muitas vezes, no ambiente de negócio internacional, os mais os recém-chegados no ambiente, muitas vezes eles podem até entender que, não, eu sou um bom vendedor, eu vou usar esse meu jeito aqui para ser vendedor. Nem sempre funciona porque nós temos que ter a adequação, não é adaptação, mas uma adequação dos nossos modos corporativos, dos nossos modos comerciais, à cultura que nos recebe. Vocês viram, a região ali é um popurrí cultural, né? Então, uma das questões muito importantes para você desenvolver é saber um pouco, conhecer um pouco ali do ambiente. E, obviamente, sabendo a característica deles, a gente sabe muito bem que relacionamento pessoal é um elemento fundamental para você desenvolver negócio com o povo egípcio, né? Com o empresário egípcio. Eles, diferente dos americanos, europeus, que são muito objetivos, não é, no seu processo comercial, o egípcio ele é muito parecido conosco, né? Nós latinos que temos assim nós preferimos muito mais começar um relacionamento comercial tendo um relacionamento pessoal, de amizade, de entendimento, deixa eu ver se você é tudo isso mesmo, do que ir partir para a questão objetiva, né? Nós somos assim, eles também, da mesma forma. A questão da hospitalidade deles é muito grande. A hospitalidade é uma marca registrada. Então, durante as reuniões de negócio, é muito comum que você vá fazer negociação em cima de um Metzer, né? É colocada aquela mesa maravilhosa com aqueles pratos que nós aqui no Brasil conhecemos como comida árabe, que na verdade é libanesa, mas também é daquela região. Então, ele vai querer trabalhar, ele vai querer começar a conversar de negócio em cima de uma mesa farta de alimentos, né? E vocês vão tomar bastante chá, muito doce, faz parte também do processo. No quesito negociação, é uma prática muito comum, ou seja, não imagine que a sua proposta, você que trabalhou muito na sua proposta, o seu preço, não, mas esse preço que é perfeito, é certinho, é justinho, não vai funcionar bem, porque o egípcio ele quer negociar. Ele acredita
que a negociação é necessária. Então, se você tem ali a sua proposta comercial com 4 elementos, o preço, o Incoterm, prazo de pagamento, e o mínimo de quantidade, o MOQ, mínimo de operacional de quantidade, certo? Minimum Operational Quantity, quantidade mínima de operação. Esses 4 elementos aqui, saiba, ele vai querer mexer em alguma coisa aqui para ver se ele tira alguma coisa dessa negociação com você. Então, esteja pronto. Não chegue lá com a sua proposta enxuta. Faça 3 propostas. O melhor dos mundos para você, obviamente não é nada bom para ele, uma realista e uma mínima aceitável. Fica pronto com essas 3 aí, porque ele vai querer puxar. Então, se ele quiser tirar preço, você aumenta a quantidade. Se ele quiser tirar quantidade, você aumenta preço. Se ele quiser tirar preço e quantidade, você aumenta em Incoterm nas costas dele. E se ele quiser mexer em tudo isso, você muda condição de pagamento para antecipado ou nada feito. É assim que você vai ter que estar apto para entrar nesse jogo de negociação que é tão intenso, não é? Naquela cultura. Prazos são flexíveis, embora prazos sejam importantes em negócios internacionais, no Egito eles podem ser mais flexíveis do que algumas culturas ocidentais. Então, ele valoriza a relação interpessoal ao cumprimento de prazo. Então, o egípcio, ele certamente ele adota a frase, é muito melhor ter alguma coisa aproximadamente agora do que exatamente nunca. Essa vai ser a ideia dessa condição do prazo flexível aí, né? E comunicação. Questão de comunicação. Comunicação direta e assertiva não funciona com o egípcio, né? É igual a gente. Nesse ponto, gente, são muito parecidos conosco, latinos. A gente não fala não na cara. Eu não sei falar não na cara. Vamos avaliar, eu vou pensar, vou compartilhar com a equipe, vou ver o que dá para fazer. Não, com certeza que eu vou ver o que eu faço com relação a... Mas você não dá um não na cara de jeito nenhum, eles também não, tá? Então, esteja atento aí exatamente o que você pede, as respostas, elas serão, obviamente, indiretas nesse processo. E não se esqueça, existe um grande respeito pela cultura e as tradições ali no Egito, como toda a região, não é? Mostrar respeito pela cultura e tradições deles é importante, não é? É algo a ser valorizado por parte deles, nós que respeitemos essa cultura, essas tradições, né? Você esteja fazendo negócio com um egípcio muçulmano ou um egípcio copta cristão, você tem que, obviamente, em todo o tempo ser muito cortês e respeitoso em relação a essas avaliações culturais e essa forma, esses valores que eles têm. A tradição é algo importante, então esteja pronto a aderir a esse processo, né? Muito bem. E agora falando do porquê que é bom, né? Quais são os grandes benefícios que você terá em se unir à nossa missão comercial. Uma das coisas fundamentais que eu recomendo para você é que você participe, porque o network internacional é muito relevante. Nós teremos encontros com empresários e líderes de diversos países do norte da África. Nós não estaremos trabalhando só com o Egito. Nós vamos ter, naquela ação, um projeto comprador regional. Nós já estamos em processo de identificação de compradores dos países que eu estou mencionando aqui. Nós traremos compradores dos setores que nós estamos aí desenvolvendo e traremos compradores da região. Então, nós vamos para um país e vamos impactar 5 países numa viagem só, não é? Então, isso aqui é muito relevante. E, como eu falei, estamos fazendo uma abordagem de uma região que representa mais um Brasil, tá? Acesso a mercados emergentes. O mercado emergente, ele sempre é muito aberto à novidade, certo? Ele é muito aberto a fazer negócio, porque ele vê, e como eu falei no começo, o Brasil, ele tem uma percepção positiva extraordinária para chegar ali naquele mercado. Isso é muito, muito importante. E você vai contar todo o tempo com uma assessoria especializada. Nós aqui do CCX, a equipe toda está disponível para ajudar você nesse processo de participação, né? Toda a questão logística, durante as rodadas de negócio, questões de regulamentação local,
procedimento de negócio, oportunidade de financiamento, tudo isso a gente está disposto a oferecer a você que se integrará à nossa missão. Para concluir aqui a minha fala, dentro de um tempo razoavelmente previsto, a região, gente, ela é atualmente uma das que oferece as maiores oportunidades de negócio para o Brasil. Assim, é um ambiente fascinante para desenvolver negócio. A nossa missão vai criar essa oportunidade de acesso para todos os países do norte da África em um único investimento. Então, veja, você vai chegar em uma viagem, você vai atingir uma região do continente africano. Nós vamos trabalhar, e já estamos trabalhando, para identificar compradores, parceiros comerciais, representantes específicos para o seu negócio, e nós, obviamente, não teríamos outra forma de finalizar isso aqui, senão agradecendo pela atenção de vocês aqui nesse momento, pela confiança que vocês demonstram no nosso trabalho e, obviamente, pela disposição de investir no futuro dos negócios ali na região. Então, essa aqui é a parte fundamental. E aqui a gente chega no nosso momento de perguntas, né? Obviamente. Até aqui, obrigado. Nós abrimos agora um momento de perguntas. Deixa eu fechar aqui. Maurício, só um Pois não, momentinho, desculpa a pois não. interferência novamente aqui, mas antes da gente passar para as perguntas, acho importante a gente ouvir uma empresária que tem Boa. muito conhecimento na área, é especializada em África, Oriente Médio. Toda vez que a Apex necessita de uma especialização, de uma informação específica ou especialista na África, é essa pessoa que é sempre convidada, que, por sinal, é a presidente do Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras SCX. Então, eu vou aproveitar e pedir para a Damares para nos dar o depoimento de como se negocia, principalmente ela sendo uma empresária mulher naquela região. Então, Damares, você pode aqui nos conceder breves palavras? Obrigada. Bom dia a todos. Maurício, parabéns. Obrigado. Monte de conhecimento, a gente sempre acrescenta. Mesmo conhecendo alguma coisa, a gente sempre aprende muito nas suas palestras. Bom, Obrigado. nós atuamos ali no norte da África já há alguns anos. O Maurício falou da Mauritânia. A gente aqui no Brasil eu já exportei muito para a Mauritânia alimentos, tem uma demanda muito grande para alimentos e até eletrodomésticos, máquinas agrícolas, e essas exportações são sempre feitas via Dakar, via Senegal. Eles têm uma conexão muito grande, porque não temos muita regularidade de navios do Brasil para o porto da Mauritânia, que é no Nouakchott. Então, a gente acaba embarcando, os embarques normalmente são feitos para Dakar, e os clientes fazem transferem para lá. É um mercado realmente, como o Maurício falou, com muitas oportunidades e que eu hoje não estou atualizada da balança comercial do Brasil com a Mauritânia, mas a minha experiência passada foi muito positiva. Como eu não tenho ido para aquela região já faz 4 anos, então a gente está meio desatualizado, mas acho que o Maurício aí deu uma boa visão daquela região. Com relação, eu gostaria de pontuar aqui uma coisa muito importante. Por exemplo, nós temos um volume consideravelmente grande para a Argélia, a minha área é material de construção, tá? E hoje nós estamos tendo, não hoje, já há algum tempo, estamos tendo um sério problema que a Argélia tem conflito diplomático com o Marrocos. E muitos dos navios que saem do Brasil para o norte da África, eles fazem transbordo no Marrocos. Ou param no Marrocos, ou fazem transbordo em Casablanca. Essa é uma rota natural. Porém, hoje existe um problema seríssimo diplomático entre a Argélia e o Marrocos. Então, nenhuma carga pode nem passar pelo Marrocos. Então, se o navio parou em Marrocos, mesmo que a sua carga não saia do navio, ela não pode ser descarregada na Argélia. Então, atentar bastante para isso quando vocês estiverem preparando lista de preço, custo e frete, que o embarque tem que ser via Europa ou via qualquer outro lugar, mas que não passe por Marrocos. Vocês vão ver que faz uma diferença, porque nós temos rotas regulares com fretes competitivos via Casablanca, mas para a Argélia, especialmente,
vai voltar. Eu estou com 35 containers, 15 já voltaram e estamos aguardando o resto para voltar. É um processo tremendo que todo mundo conhece, que é uma reimportação. Então, nós estamos reimportando esses containers para reexportar. Então, só é uma atentar. E uma coisa assim muito importante também para quem já visitou o Oriente Médio, o norte da África é árabe, inclusive a Mauritânia. São árabes, são países muçulmanos dominantemente muçulmano, islâmico, e a cultura é islâmica. Nós vamos sentir uma receptividade muito grande para os brasileiros lá. O Maurício falou exatamente isso. Eles se sentem explorados pelos europeus, eles se sentem explorados pelos americanos, mas eles se sentem irmãos dos brasileiros. Eles veem uma similaridade, uma amizade muito grande. Eles conhecem, admiram, gostam do brasileiro, gostam do nosso jeito, e existe uma similaridade de sentimento. O brasileiro é emocional, e eles também são. O árabe, em geral, é muito emocional, mas ali no norte da África, eles têm eles gostam de fazer negócio com o Brasil, especialmente o Egito. O Egito, a gente tem muito negócio com a Argélia, é muito bom, é muito agradável, muito gostoso, com todas as precauções que o Maurício mencionou, tudo tem que ser de acordo, para a gente não ter nenhum tipo de dor de cabeça. São negociantes ferrenhos, você não vai dar um preço que ele vai aceitar de cara, então sempre deixa margem para negociar, para que você possa deixar ele feliz. E a mesma atitude que você tem no Oriente Médio, na tratativa, no tratamento e amizade e aquela parte pessoal do relacionamento, o norte da África é igual. Os egípcios e o árabe em geral é muito lento. O argelino é rápido, o tunisiano extremamente esperto. Então você tem que ficar muito esperto para fazer negócio com o tunisiano. Ele é o carioca do norte da África. Não desfazendo dos cariocas, não é isso. O carioca é esperto. E o tunisiano, você tem que ficar muito esperto, porque se você fizer um erro, ele pega rapidinho e ele cai em cima. Então, é mais difícil, mas não é difícil. Você tem que ficar atento quando você faz negócio com o tunisiano, ele vai negociar ferrenhamente. O argelino é mais direto, ele vai mais ao ponto. Nós não vamos no Marrocos agora. O marroquino é muito direto também, não adianta fazer jogo com ele, já tem que ser, ele vai te falar o preço que ele quer, e é aquele preço, e ele não aceita muita negociação, a não ser que o produto que nós oferecermos for muito interessante para ele e que ele necessite muito. Mesmo assim, ele vai negociar bastante. Então, mas é muito. E o Marrocos não dá problema para pagamento. Eles não podem pagar antecipado, gente. Mas CAD é viável. Os bancos brasileiros têm conexão com os bancos marroquinos, então tem chave, né, de banco brasileiro com banco marroquino. Então, eu nunca tive, eu vendo grandes volumes no Marrocos, e volume financeiro também, e a gente nunca teve nenhum problema com o CAD. Esses países do norte da África, exceto o Egito, tem problema com pagamento antecipado. Não é nem pelo cliente, é pelo próprio país que não permite. E também o CAD não é imediato, o documento chegou, pagou, não. A mercadoria tem que chegar lá primeiro, porque aí ele vai na alfândega, pega um documento da alfândega comprovando que a mercadoria chegou, leva no banco, aí o banco ele vai pagar e o banco vai liberar o documento para ele. Isso tanto no Marrocos, quanto na Tunísia, quanto na Argélia. No Egito já é mais flexível também, mas os bancos egípcios também têm chave com bancos brasileiros, o que facilita muito. Sempre é bom perguntar para o cliente que banco ele trabalha e ver se o seu banco aqui já tem chave com o banco de lá, porque agiliza. Porque quando não tem, às vezes a empresa brasileira aqui, ela não aceita a negociação
porque não tem, fica mais complicada a negociação. O Banco do Brasil normalmente tem chave com muitos bancos. Banco Itaú também, mas mais o Banco do Brasil. Então, essa é uma característica. O egípcio é muito lento para fazer negócio, muito lento para decidir, e então a gente tem que realmente fazer um follow-up bem próximo. Nós compramos e vendemos para o Egito. Então, eles, apesar de ter grande experiência, o Egito é um dos países mais industrializados ali no norte da África, e eles exportam muito para a Europa, tudo. Mesmo assim, eles são lentos. Então, a gente tem que ficar em cima com respostas. O serviço como se diz, de logística deles é muito bom, tem ótimos despachantes, ótimos transitários, o pessoal realmente conhece o que está fazendo. O Egito pode comprar FOB também, e eles podem pagar o frete lá. A Argélia não podia, agora está podendo, mas eles oscilam muito. Muitas vezes a venda tem que ser custo e frete mesmo. A Tunísia também pode comprar FOB, e o Marrocos também, mas eles preferem comprar custo e frete. Eu estou dando uma visão assim bem generalizada, porque a minha área é material de construção. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema em nenhum desses países do norte da África, e sempre vendemos, na maioria das vezes, CAD, que é o preferível. Você faz o seguro aqui para você trabalhar bem, trabalhar mais tranquilidade. Veja se o banco de lá tem conexão com o banco aqui, que isso também facilita, porque as cartas de crédito daquela região são terríveis, terríveis. É muito difícil você negociar uma carta de crédito com o norte, com os bancos do norte da África, que você vai cumprir 100%. Você sempre vai negociar com alguma coisa pendente. Então, eu, particularmente, prefiro trabalhar com o CAD. Se você tiver a oportunidade do antecipado, eles não gostam de fazer antecipado, eles realmente não gostam, mas eventualmente você pede um 30% e o restante. Marrocos não pode também pagar antecipado, é a lei do país, tem que ser ou carta de crédito ou CAD. Então, o Marrocos e a Argélia. O Egito é mais flexível e a Tunísia também é mais flexível, mas o pagamento antecipado com eles é quase inexistente nessa região. Então, mas cada empresa vai negociar de acordo, né, com a sua filosofia. A parte de alimentos, óbvio, ela exige mais, então eu acho que o carta de crédito, mas manda como eles devem emitir essa carta de crédito, porque se ela for aberta por eles do jeito deles, você vai pedir milhões de emendas. É um pesadelo, tá? Estou falando por experiência própria. Então, temos aqui a seguradora, que pode te dar uma folga para trabalhar melhor, verifica que banco que o cliente trabalha, verifica qual é o correspondente aqui no Brasil, e aí você trabalha muito bem. É uma região promissora, onde a gente tem muitas oportunidades de crescimento, e eu acho que, apesar de nós termos uma boa balança comercial, a gente pode melhorar muito. Então, é isso. Eu fico à disposição de quem precisar ou quiser alguma informação, alguma outra informação. Parabéns, Maurício. Maravilha. Muito bom. Maurício, só mais uma interrupção aqui antes da gente entrar. A gente está recebendo tanta demanda aqui para falar da nossa missão. Eu queria aproveitar então o espaço. Eu prometo que eu não vou tomar muito tempo de vocês, tá? Para dúvidas, se vocês quiserem alguma dúvida, ainda com a Damares, a gente acabou de colocar aqui o e-mail da Damares, apesar de ser presidente, ela é nossa presidente, mas é extremamente aberta e próxima, trabalha e gosta desse contato com os empresários, então, pessoal, fique à vontade para fazer o contato. E se ela não puder, ela repassa para a gente também ajuda a responder as mensagens. Bom, está aqui o Guto, ele está compartilhando conosco a nossa programação. Nós partimos, então, depende muito, tá, da companhia aérea, porque tem companhia aérea e dependendo do custo, claro que quanto mais parada, o voo fica mais barato. Mas aqui, então, vocês têm que só tentar a data da partida de cada um para chegar a tempo no dia 23 de julho.
nossa missão começa com o seminário de abertura, e logo depois do seminário, nós oferecemos o almoço e a gente inicia as rodadas de negócios com os importadores locais. No dia 24, na segunda-feira, nós iniciamos as rodadas de negócios com os importadores. Nós estamos levando importadores da Argélia, Marrocos, Tunísia e Mauritânia para uma reunião exclusiva com os nossos exportadores brasileiros. E depois, para a gente otimizar ainda essa relação com os importadores locais, nós promovemos o jantar entre os participantes brasileiros e esses importadores. No dia 25, na terça-feira, nós temos uma outra rodada exclusiva, então, com os importadores locais egípcios. E a quarta-feira, o último dia, nós separamos para as visitas técnicas, sejam elas individuais ou em grupo. O que acontece na nossa experiência? A gente vê que o último dia, muitos de vocês são convidados para conhecer o centro de distribuição ou a própria loja, quando é o comprador final, para visitar o estabelecimento deles. Então, a gente deixa esse último dia para vocês fazerem essas visitas. Para aqueles que não têm, a gente elabora uma visita aqui. Normalmente é para a Anvisa local, para órgãos anuentes, enfim, a gente seleciona e passa para vocês para disponibilizar. Então, só relembrando, todas as informações, todos os caterings aqui, durante a programação de trabalho, é ofertado o almoço, então vocês não têm que se preocupar. Pessoal, a gente organiza tudo para que vocês foquem somente nos negócios, tá? Eu vou aproveitar também e compartilhar rapidamente. Isso. A operadora, infelizmente, ela não pôde participar. Eu ia encaminhar para vocês, só para vocês terem uma base de custos de passagem e hospedagem. Vou aproveitar aqui, então, eu vou compartilhar, peço licença para vocês. Vocês não são obrigados a fazer com essa operadora, vocês podem ficar à vontade, só que é só uma base para vocês terem uma ideia. Vocês conseguem ver bem? Ampliar? Tá bom assim, Maurício? Tá certo. Então, os voos sugeridos para a agência que está cuidando aqui e o nosso ponto focal lá com os importadores. O voo que ela sugere é Linkius, é a Turkish e a Qatar. Então, hoje, esse voo é aproximado, o valor está aproximado, tá? Porque o voo pode alterar de dia para dia, mas aproximadamente $992 com a Turkish e 1.297 com a Qatar. Lembrando que as duas concedem 2 malas de 23 quilos para cada, para despacho, tirando a mala de mão, a mala que vai com vocês no avião. Este aqui é o hotel oficial da delegação. Então, os importadores que nós levaremos estarão neste hotel aqui. O evento acontecerá neste hotel. Então, para aqueles que fazem questão de ficar neste hotel, é essa base de valor, 232 por noite com café da manhã, mais as taxas, tá? O seguro viagem, dependendo da cobertura, mas o mais econômico, $46 para o período da missão, e com a cobertura mais alta, $78. A gente também pediu para ela levantar algumas outras opções de hotéis mais econômicos. Então, ela apresentou para a gente o Golden Tulip, que fica $111 por noite com café da manhã, com taxas, e uma segunda opção mediana, que seria o Hilton, com valor de $192 por noite, com café da manhã e com taxas. Aqui está a forma de pagamento, se vocês resolverem fechar com a Linkius, mas vocês não são obrigados novamente, tá? Vocês podem, isso aqui é só uma sugestão. Caso vocês tenham interesse, a gente passa esta informação, repetindo. Então, essa informação da operadora, a programação da viagem comercial, da missão comercial, o PPT que o Maurício apresentou, os dados de contato do senhor Joaquim Moura, tudo isso a gente envia para vocês por e-mail assim que a gente terminar a live, tá? Bom, terminando a live vai dar o horário do almoço, então eu peço só uma folguinha para a gente, assim que voltar do almoço, a gente encaminha para vocês. Lembrando que, para aqueles que participarão conosco na missão, nós temos uma pré-reunião, uma pré-missão comercial, a gente vai retornar a apresentação detalhadamente com o seguro de crédito do senhor Moura, e nós também temos uma empresa parceira nossa, que tem que passar pelo crivo da Damares, senão não passa, não entra aqui no hall de empresas parceiras. É uma empresa de logística, ela também vai nos fornecer valores
de quanto custaria o frete para esses portos principais que ela passou para a gente, o FOB, CIF, enfim, tudo que a Damares achou que seria conveniente e que seja mais característico daquele país. Então, a gente vai ter essa reunião para passar para vocês essas informações para vocês trabalharem na tabela de valores, tá bom? Bom, prometo agora que eu deixo, Maurício, voltamos para perguntas e respostas. Muito obrigada, pessoal. Maravilha, muito bom. Gente, é muito bom compartilhar a tela com pessoas como a Damares, o Moura, a Glória. É muito bom. Assim eu não tenho que ficar o tempo todo falando, né? E vocês não têm que ouvir só a minha voz. Boa. Então, gente, momento perguntas e respostas é o seguinte: quando a gente convida vocês para o evento, vocês têm a chance de fazer algumas perguntas já no momento da sua inscrição. E aí temos aqui as perguntas que vocês colocaram. Então, exatamente, fazendo com que haja o aproveitamento, né, desse momento, eu respondo primeiro as perguntas, algumas, não todas, obviamente. Muitas delas foram respondidas aqui na apresentação, e outras, então, que eu posso ampliar, que eu não mencionei, que eu vou fazer isso agora. Então, estou aqui olhando as perguntas que vocês fizeram. Então, eu tenho uma aqui da Cerâmica Aliança, do Marcel Fratini. Quais são as certificações para além da ISO para podermos exportar ao Egito? Produtos, artigos de louça de mesa. Então, Marcel, vamos lá. A questão de certificações, isso é muito, muito importante deixar bem claro. Certificação internacional de qualidade não é obrigatória para que você exporte, tá bem? O seu produto precisa preencher os requisitos de qualidade que o país e destino demanda. Onde estão os grandes problemas ou os grandes desafios? Alimentos e bebidas, cosméticos, material para saúde, né? Se for invasivo, principalmente. E esses tipos de produtos, eles são muito mais problemáticos. Equipamentos elétricos, né, para a questão... tudo aquilo que nós aqui no Brasil temos controle da Anvisa, temos controle do MAPA, temos controle do Inmetro, ou eventualmente até da Anatel, tudo que tem controle no Brasil, saiba, terá controle fora. Então, é muito importante que você se adeque às normas, óbvio, do Brasil, e esteja pronto para as normas externas. Quando eu falo de produtos como o seu, no caso de, permita-me chamá-los de utilidades domésticas, o D, você tem a oportunidade de não ser requerido uma certificação internacional, tá? Em que ela ajuda? A certificação internacional ajuda a promover a imagem do seu produto, que é um produto que conta com controle de qualidade. Isso é nisso que está a relevância da certificação, tá bem? Mas não é uma obrigatoriedade. Se estivéssemos falando de alimentos e bebidas, não cosméticos ou coisa parecida, existem ISOs, né, normas ISO específicas que ajudam demais no processo. Porque uma vez que você adota a regra, ou está reconhecido com a regra, facilita a vida. Alimentos e bebidas, ISO 22000. Cosméticos, ISO 22367, se não me falha aqui a memória, e tantas outras, tá certo? Então, não é um problema insolúvel, mas pelo contrário. Temos aqui a AB Casa de Slaine Carrijo fazendo a pergunta: quais as oportunidades do setor casa, decoração, utilidades domésticas, presentes, papelaria, festas, flores e têxtil? Gislaine, mais uma questão interessante, como eu mostrei ali naquele perfil de importações, são países que têm pouca produção local de muitos dos utensílios de elementos de materiais de consumo, né? E existe ali uma oportunidade de presença muito grande, porque lembra que eu falei da percepção do Brasil, né? O Brasil tem uma percepção positiva, né? Então, em determinadas linhas de produtos como esse aqui que você menciona, existe concorrência com a Ásia. Só que nós temos um posicionamento em termos de qualidade, de percepção, de estilo e design, que são muito melhores. Então, a oportunidade ali é imensa, Gislaine. Temos aqui a Isabel Cristina de Oliveira Delmontes, a Isabel Delmontes, da Delmontes e Gedeon. Como apresentar a empresa ao mercado egípcio, um país de cultura árabe? Interessante essa questão, Isabel, por quê? E por que eu estou trazendo essa questão da Isabel? Gente, a apresentação comercial
você apresentará para o árabe como você deveria apresentar para todo e qualquer comprador de qualquer país. Comece a sua apresentação comercial falando do seu produto. O seu produto é o foco do negócio. O seu produto é a estrela do show. Fala do seu produto, apresenta as características, apresenta os detalhes do seu produto. Por que que você é melhor que a concorrência e o que que o seu tem de melhor em relação ao que tem no mercado? Produto. Número 2, aí você fala de você como fornecedor, mas fala das suas características e compromissos. Seu compromisso com qualidade como fornecedor, seu compromisso com a sustentabilidade e o seu compromisso com a comunidade, se for o caso, né? Apresente como você é um fornecedor relevante. Em terceiro lugar, apresente a sua presença de mercado, para onde você já vende, onde seu meu produto já está posicionado, com quem você já faz negócio. Essas 3 informações, gente, é assim que você apresenta o produto, tá certo? Seja para o árabe, seja para qualquer outro. 3 pontos apenas. Aí, em havendo interesse, aí ele vai querer saber da sua história. Aí é a hora de você fazer a apresentação da sua empresa, começando lá na história originária da tua empresa. É assim que você apresenta. E depois, evoluindo, apresenta a sua proposta comercial. Quantidade mínima de operação, condição de pagamento, condição de transporte, prazo de entrega e o preço. 5 pontos na sua proposta comercial, que é onde, como eu falei, eles vão ficar tentando negociar com você, né? Prazo de entrega é importante porque quanto mais rápido o prazo da entrega, eventualmente maior tem que ser o preço ou condição de pagamento. Por isso que eu trago esse elemento aqui. Gente, negociação é tudo nesse nosso mundo. Pois bem, pergunta da Bendaju, Serviço de Treinamento, Nelson Pereira. Comentários para o mercado de café, grão verde, torrado e moído, especialmente solúvel, para o norte da África. Nelson, mercado de café, Nelson, é um mercado extremamente relevante e importante, né? Então, e mais interessante ainda é nós, um dos maiores produtores de café do mundo, estarmos vendendo café para o continente de onde ele se originou, não é verdade? Então, posicionamento de café, mercado de café, você mencionou aqui o solúvel. O solúvel, ele tem entrada muito forte nos países Ásia, Europa, África em geral. O café solúvel, ele é um produto que acabou sendo adotado mundialmente como sendo a solução para quem quer tomar um café e não sabe fazê-lo, né? Então, ele realmente tem uma oportunidade muito grande. Café verde, para algumas torrefadoras, sim, também o café verde, o nosso café arábica, a pontuação acima de 80, muito bem posicionado, tem uma entrada muito boa também. O nosso café commodity já não tem uma entrada tão grande, né? Porque aí nós temos concorrências locais muito mais baratas, não tem como negar isso. Então, se você for trabalhar café, trabalhe nicho, tá? Café especial, verde, e o café solúvel, grande oportunidade. Luciano Ludovico, da Exil, que produtos esses mercados mais estão precisando, tem falta? Luciano Ludovico, bens de consumo, máquinas e equipamentos agrícolas, máquinas e equipamentos industriais. Esses são os grandes espaços aqui. Bens de consumo é alimentos, bebidas, cosméticos, moda, calçado, acessórios de moda, tudo isso, gente, tem uma entrada fantástica ali. Maurício, Bom, posso pois só não. mencionar uma ligação que nós fizemos uma reunião com a Embaixada do Brasil no Cairo. E apesar de nós termos um consultor específico daquela região trabalhando conosco aqui na inteligência comercial, nós também sempre reforçamos as informações com a nossa embaixada ali, nada melhor do que porque eles conhecem os 2 mercados, então eles também nos direcionam bastante. A embaixada, ela reiterou diversas vezes: por favor, tragam empresas que tenham máquinas, equipamentos, implementos agrícolas. Isso é muito forte aqui, além dos outros setores que você mencionou agora, mas eles reiteraram fortemente esse setor aqui. Maravilha. Ótimo. Muito bom. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, gente, que eu me perdi aqui nos meus controles. Pronto. Aqui, perguntas. Aí, eu tenho aqui uma interessante.
A Daniela Glasser, da Paramount Plásticos. Quais as cargas tributárias e taxas de desembaraço na África para quem importa utilidades domésticas e decoração do Brasil? Daniela, eu trago para você aqui o acesso a uma ferramenta que é para tudo, tá, gente? Todo mundo que quiser saber quais são as regras impostas contra o seu produto. Ferramenta pública, feita pela ONU em parceria com a Organização Mundial do Comércio, contrataram o International Trade Center, Market Access Conditions, tá? Esse Market Access Map, aqui você coloca o país de onde está saindo, o país onde está entrando e o HS6 do seu produto, ou seja, o NCM sem os 2 últimos dígitos, tá? Você coloca ali, faz a pesquisa, faz uma busca. Então, um exemplo rapidíssimo aqui, né? Saindo do... Vou fazer o que eu sei de cabeça, né? Aqui, Brasil. Então, ó, Brasil, destination. Aí, Egipte, né? Egipto. Tá aqui. Produto, o que eu sei de cabeça é 1806-0206-32. Chocolate. Variar, né, Glória? Só falo disso, pelo amor de Deus. E aí, faço aqui a busca. Ele pesquisa e dá a informação, ó. Tá aqui o detalhe, ele fala, import duty, chocolate, gente, 40% do imposto da importação no chocolate. Isabel, não vai vender chocolate, pode tentar vender cacau lá, mas chocolate não vai não. Ó, não tem problemas, tem 97 medidas regulatórias contra o chocolate, tá certo? E aí, então, fica aí a dica, né? Essa ferramenta, ela é excepcional para você saber, e ela é pública, né? Enquanto o Brasil não for membro da OCDE, vai continuar gratuito para nós. Depois vai ser 300 euros por ano, para você ter acesso. A última aqui das registradas. Taranã, taranã. Bom, aí eu tenho uma do Homero de Assunção, da Germibras. Somos uma empresa de sementes de pastagens. Como conseguir distribuidores confiáveis? Então, Homero, minha recomendação para você, para encontrar um distribuidor confiável, participa da missão, que nós vamos fazer esse trabalho lá. Vamos fazer esse trabalho frente a frente, olho no olho, e vamos ver se o cara é confiável ou não, tá certo? Agradeço. Pois bem, gente, mudando agora para as perguntas feitas aqui com vocês diretamente. Eu estou vendo aqui, eu tenho... A minha equipe está mandando aqui nos WhatsApps. Vamos lá. Questão aqui da Ana, só aqui. Não, começando... Então, a Isabel Del Monte, da Blue Force, ela fez a pergunta: qual o percentual de seguro de carga onero custo? Então, acho que é o seguro de transporte, né? O seguro de carga é uma coisa, Isabel, e o seguro de crédito de exportação é outra. Então, o seguro de carga, o seguro de transporte, normalmente gira entre 1,5% e 2,5%, dependendo da região para onde vai a mercadoria. Zonas mais sujeitas a conflitos, mais caro. Zonas mais tranquilas, mais barato, certo? Essa é a questão. Agora, se você estiver falando de seguro de crédito de exportação, vai variar também de acordo com o risco do cliente, o risco que o cliente representa, mas esse número gira ali ao redor de 5%. Moura, não, se eu estiver errado nesse percentual, me corrija, por favor, aproveitando a sua presença aqui. Normalmente, o seguro de crédito, dependendo naturalmente do cliente, porque a análise é feita não do exportador, mas sim do importador, que vale é ele. Aqui pode ter empresa que até em recuperação judicial, que exporta regularmente, mas tem seu seguro contra seu cliente lá fora. E isso garante que ele vai ficar sossegado enquanto a mercadoria não chegar na mão do cliente. Geralmente, o meu cliente que paga mais caro, pasmem, paga 0,54 sobre o valor total da apólice de seguro. Então, é muito barato, é muito conveniente, porque traz tranquilidade total. Muito bom. Normalmente, quando o segurado aqui do Brasil consegue fazer a exportação em volumes para os clientes lá fora, e aí foi mencionado as máquinas e equipamentos, então ele tem muito mais tranquilidade para exportar. Ele pode mandar seu agente lá fora e visitar o cliente para poder ampliar os negócios.
Então, essa é a faixa de seguro. Eu não tenho nenhum seguro que seja maior do que 2%. A maioria deles é todo abaixo de 1%. Bom demais. Agradeço e vou atualizar minhas informações também. Isso. Ótimo. Obrigado, Moura. Voltando aqui, pergunta do Matheus Cauril, Pilate Móveis. Como está o mercado de móveis para dormitórios e camas médicas do Egito e região? Matheus, especificamente, aí eu trago aqui para vocês, gente, mais uma, né? Mais uma ferramenta aqui que nos ajuda quando nós queremos fazer essa avaliação. A gente busca aqui a informação nas nossas plataformas de informativas. E para isso, ó, tem o Trade Map, tá? Você vai entrar aqui em importações, vai colocar a classificação de 9607, se eu não me engano, será que é isso? Maurício, 9402. Obrigado. O Lucas lembra, hein? 9402. Lembrando dos tempos Mercedes e Mac. Dentist, barbers, medical, surgical, dental, aqui, ó. Aí você coloca o local, Egito, né? Olha lá. Coloca ali o país, importa. Não vou colocar Brasil, vou simplesmente ver Trading Indicators, e aí eu vejo como é que é o tamanho do mercado para essa classificação aqui específica, né? Então, olha só, 19 milhões de dólares importados em 2022, sendo eles 5 milhões, ou seja, 29% desse mercado da China. 19% da Alemanha, 15% da República Tcheca, quase 10% dos Estados Unidos, aí vem vários outros players nesse mercado, né? E nós, nesse grupão, tá, que eu trouxe para vocês, não apareceu, o Brasil não apareceu aqui de cara, não é? Mas isso não quer dizer que não tem espaço para nós. Quer dizer que nós não estamos lá disputando esse jogo, né? É uma questão de eu chegar lá e mostrar a qualidade que eu tenho. Lembra que eu falei da apresentação? Seu produto, apresenta o produto, o diferencial, e depois você, o fornecedor, o seu compromisso com qualidade. Uma vez que você faz isso, você tem espaço, tá certo? Então, tá aí, deixo aí essa informação para o Matheus. Ana Lívia Martini, gostaria de saber quais os tipos de maquinário agrícola a exportar. Ana Lívia, para saber quais os tipos de maquinário, é importante você fazer uma busca nessas ferramentas que nós usamos ou outras, a respeito das culturas, né, das plantações que a região tem desenvolvido. E aí nós vamos chegar exatamente nos melhores maquinários a desenvolver, tá certo? Tarará. A Isabel Del Montes perguntando aqui sobre as certificações mais importantes, eu já havia mencionado, como eu falei, a ISO 22000 para alimentos finais. Gente, muito importante falar o seguinte, se você vai produzir alimento final, ISO 22000, tá? Das muitas, a ISO 22000 é a referência. Agora, se você vai produzir ingredientes, tá? Você está no setor de produtos agropecuários, mas o seu produto não será levado direto para a gôndola e, consequentemente, consumo direto. Se o seu produto passará por processo, basta que você tenha uma ISO 9001, tá? Que é controle de qualidade de processo. Basta isso. Tá bom, Isabel? Então, fica a dica aí nesse sentido. Renan Fará, Let Me Be. Sobre cosméticos, temos todos os documentos do Brasil e temos todos os documentos para exportação como MSDS. Ok. Safety Document. MSDS é o documento de segurança lá, para entrar ao Egito, com esses produtos, com a amostra. Bom, Renan Fará. Para levar a amostra, gente, amostras a gente coloca dentro da mala, não coloca, obviamente, quantidade demais, né? Leva uma quantidade boa. Eu costumo levar, imagino vocês, até cachaça, que é um produto complexo. Eu levo normalmente 5 garrafas de cachaça por mala e levo a minha documentação. Que documentos eu levo? Eu levo a carta convite da organizadora, no caso aqui a CCX, e levo a minha commercial invoice, né, a fatura comercial, em cima dos produtos que eu estou carregando. E aí eu levo, quando sou parado na alfândega da chegada, eu abro, mostro produtos, mostro que estou vindo trazer a amostra para a rodada de negócio, etc. E até hoje, gente, a hora que eu faço isso bastante. Nunca tive problemas, tá? Sempre passei quando tive a verificação. Então, não se preocupe em que seu produto de amostra preencha requisitos. O pessoal fala isso sobre FDA e tantas outras coisas. Não é necessário. Você está vindo apresentar o seu produto num evento, numa exposição comercial. Importante que você tenha documento que diga que isso está acontecendo. O Lucas prepara esses documentos para nós.
né, uma carta confirmando da sua participação da rodada de negócio, informando, aí você põe o seu nome ali, o seu passaporte, bonitinho, você vai ver o documento funciona. E nós sempre mandamos o modelo da invoice que você vai levar junto. Importante que suas mercadorias ali sendo transportadas, elas tenham um valor declarado não superior a $100, tá? Mas o meu produto é isso e aquilo, tem que colocar. Para fins de trânsito ali, é uma mercadoria sem valor comercial. O valor ali demonstrado é meramente informativo. Então, eu sempre recomendo que não seja um valor tão elevado, ok? Ok. Wagner Pereira, da MedPage Equipamento Médico. Quais as oportunidades para o setor de saúde, equipamentos voltados para a ginecologia? Então, Wagner, usa aquela ferramenta, o Trade Map, que eu havia mostrado para você. Mas, de qualquer forma, né, antecipo, a região ela é extremamente aberta para material e equipamento médico odontológico, tá? Muito, muito bom o setor ali. Matheus Cauril, do Pilat Imóveis, já havíamos mencionado, já havíamos falado dessa pergunta, Matheus, obrigado. Leandro Camargo, Grupo Cristina, algum comentário sobre mercado de vestuário infantil? Leandro, também, podemos usar ali, usando o NCM do seu produto, fazer uma verificação de importação, você vai ver a presença ali de importações. É muito difícil você definir mercado vestuário infantil, tá? O NCM de uma bermuda adulto é a mesma de uma bermuda infantil, então a gente não consegue com essa base. Mas se você usar uma outra ferramenta, que é a ferramenta de estatísticas, você vai ver o tamanho da população infantil naquela região, tá? O povo ali sabe fazer menino. Olha como faz. Por isso que está crescendo. É um Brasil ali daquele pedacinho de terra, tá certo? Então, vale a pena, sim, olhar esse mercado, tá? José Neto, mescla internacional, seriam somente máquinas agrícolas? Mercado para novas soluções agrícolas e insumos, sim, aberto. Como eu falei na outra questão, identifique quais são as culturas em produção, né? Quais são as plantações ali em desenvolvimento e aplique a solução agrícola específica daquela cultura. Adriano Bossini, máquinas e equipamentos agrícolas, além do Egito, haverá interessados já confirmados aos demais países para rodar de negócio? Adriano, você viu ali, a Glória acabou de mostrar, dos países onde nós trazemos. Serão 5 países trazendo pessoal para cá. Se você está inscrito para a rodada e já informou o seu produto, nós já estamos procurando cliente específico para o seu produto. Esse é o trabalho que nós fazemos. Por isso que as nossas rodadas de negócios, elas têm um resultado tão eficiente como ele tem, tá? Porque nós trabalhamos em cima do seu produto, ok? Érica Jacinto, há mercados para exportar mel e própolis? Érica Jacinto, mel e própolis. Falando ali do Oriente Médio. Mel, obviamente, nós temos uma grande oportunidade. Eu preciso fazer um trabalho de posicionamento. O mel brasileiro, ele tem um acesso ainda limitado. Se você pretende vender o seu mel embalado para consumo final, você vai encontrar pouca facilidade. Agora, se você quiser vender o seu mel a granel, você vai ter uma entrada muito mais facilitada. O própolis, ele ainda não é um mercado, não é um elemento de reconhecimento de uso terapêutico, saudável, né? O Oriente Médio, a região, ela não tem essa consideração de uma forma geral, mas existem nichos de consumo que já adotam essas práticas, tá? Então não é algo assim, tem grande demanda? Não, não tem. Você tem que trabalhar no nicho, tá? O mel, se você estiver oferecendo a granel, tiver opção a granel, tá? O mercado está aberto, você vai acessar. Embalado para consumo, para gôndola, temos ali uma série de dificuldades, né? Como todo acesso à gôndola. Pois não, Glória? Maurício, também em reunião com a Embaixada do Brasil no Cairo, 2 produtos que eles mencionaram com um pouco de dificuldade para entrar no mercado. Seria justamente o mel e o ovo.
São vendo? grandes produtores, então você vai ter, não que seja impossibilitado, mas o seu trabalho para entrar naquele mercado é muito mais difícil. Então, Eu ia falar foram os isso. dois que eles ficaram, os que eles citaram. E a gente perguntou, deixamos claramente, quais os produtos que vocês não recomendariam, recomendam, mas com muito cuidado. Eles falaram justamente É, mel e Mel e ovo. ovo. é. Desculpa, Maurício, eu interrompi Toda aqui, sua. tá? Não, realmente ia falar, o Egito é um grande produtor de mel. E ele exporta ali naquela região bastante. Agora, como você falou, se for a granel, alguém que tem interesse em marca própria, eventualmente há mais oportunidade. Agora, o própolis é difícil pela questão do álcool. E a gente tem que lembrar que ali são países islâmicos. Desde a Mauritânia até o Egito, são países islâmicos. Aí vai para o que o Maurício falou, nichos. Porém, esses nichos também têm restrições na questão da importação, porque na importação você vai ter que ter uma série de certificados. Então, no caso do própolis, teria que ser o própolis sem álcool. É Muito isso. bem. Maravilha. Então, eu vejo aqui, gente, já eu não. A equipe aqui não está me passando mais nenhuma questão. Essa foi a última do Mel, certo? Maravilha. Então, gente, diante disso, não havendo outras perguntas, devolvo, Glória, a palavra para você para o encerramento que lhe cabe. Eu vou chamar ainda você e a Damares, porque eu queria fazer um apelo aqui, gente. Nós aqui da entidade, nós trabalhamos intensamente para a missão acontecer. Levar um empresário, ou levar 100, para a gente não vai fazer diferença, até porque o custo para a gente está ali. A gente está correndo aqui, trabalhando e tendo custos para levar os importadores para uma reunião exclusiva com vocês. Se vocês fossem a campo sozinhos, vocês pagariam uma fortuna por isso. A gente está subsidiando isso juntamente com a Apex, então aproveitem, pessoal. Eu sei que custa passagem, hospedagem, ficar ausente na empresa por uma semana praticamente também pesa, mas é uma oportunidade. Eu fico assim, eu tenho muita dó de quando eu vejo o tamanho de oportunidade, o mercado que a gente tem e as empresas brasileiras não aproveitam isso. Essa estrutura toda que a gente arma, quando eu falei para vocês que a gente arma tudo para vocês só se preocuparem com os negócios, é verdade. Quem participou sabe que a gente tem todo esse cuidado para que vocês sentem à mesa com a agenda lá, só para cuidar da negociação. O resto a gente cuida. Então, aproveitem. O mercado africano é muito bom. Eu sei por que que a Damares se tornou especialista hoje em dia, porque é muito fértil. As empresas brasileiras têm muito a ver, os Estados Unidos e a Europa como mercado principal. O mercado africano é muito fértil e o contato, uma vez que vocês têm contato com esses empresários locais, vocês não têm noção do feedback que eles dão, a alegria que eles têm de falar: olha, vocês vieram até nós, muito obrigado. A gente está cansado do mercado chinês, nós estamos buscando um mercado alternativo, nós não sabíamos da indústria que vocês têm aqui no Brasil. E isso já cria uma conexão muito boa. Porque o Maurício fala e a Damares falou também sobre a identidade cultural que eles têm conosco. Todas as missões em que a gente promove esse encontro, esse jantar, eles sempre nos agradecem pela ida e eles sempre falam dessa proximidade que eles gostariam de estreitar. Por isso que o nosso foco aqui é muito África. Vocês vão ver no próximo ano que a gente vai. Nós fizemos Gana, ano retrasado, nós vamos trazer os importadores de Gana para cá para ter um contato com vocês. Mas, pessoal, aproveitem tudo isso que a gente está ofertando para vocês. O que vocês têm na mão é somente passagem, hospedagem, seguro. É um custo alto, eu sei disso, mas por trás do custo que nós temos aqui para criar toda a estrutura, para levar esses importadores para um dia exclusivo com vocês, aqueles que, se por um acaso não tiverem todos os importadores que nós vamos levar, porque a gente tem um budget limitado, são 12 importadores que nós temos que levar para o Egito. Claro que ganha o setor que tiver mais relevância. Então, se a gente tiver 5 empresas do setor de máquinas e equipamentos, claro que a gente vai dar maior importância para esse setor. Mas, de qualquer forma, com os egípcios, vocês terão uma agenda
bastante extensa ali de trabalho. Damares, a Damares também é suspeita porque ela é presidente aqui, mas você pode relatar rapidamente os resultados que você tem obtido, a qualidade dos importadores que a gente tem levado nessas reuniões lá na África? Olha, eu não vou falar aqui como presidente do CCX, eu vou falar aqui como Braseco, como empresário. Eu comecei em comércio exterior faz muitos anos atrás e comecei na África sozinha, sem Apex, sem CCX. Isso muito antes da Apex. E eu tinha para fazer um trabalho que valesse a pena toda a despesa, eu teria que ficar na África pelo menos 2 semanas, de 15 a 20 dias para conseguir identificar importador, marcar entrevista, ir lá, sentar, conversar, e às vezes nem valia tanto a pena. Hoje, desde que nós temos essa parceria PEC-CCX, você chega lá com tudo pronto. Você senta, já foi selecionado os grandes e bons importadores, você só vai sentar ali, apresentar o teu produto, conversar. Então, não é gasto, é investimento. E eu vou falar, os resultados, se você tem persistência, tem paciência, tem persistência, você vai trazer bons resultados. Não nessa primeira missão, isso aqui é a entrada, você vai entrar. Agora, a lição de casa nós temos que fazer, não tem jeito. Você já vai identificar os melhores clientes, um cliente também, se ele gostar do seu produto, ele já vai indicando para outros, eles são muito familiares lá. Então, as famílias têm negócios. Então, se eu faço negócio com alguém que compra porta, ele tem um outro que compra alimento, ele vai me indicar porque ele gostou do meu trabalho. Então, mas como eu não trabalho com alimento, eu vou indicar um parceiro ou uma empresa que faça alimento. Então, é um network maravilhoso, e o árabe, que ele é um árabe, é um africano árabe, tem um carinho enorme pelo Brasil, tem interesse em trabalhar com a gente. Esse trabalho feito pelo CCX, se você for sozinho, você vai gastar 3 vezes mais em tempo e, logicamente, em dinheiro também. Então, realmente vale aproveitar. Eu estou falando como empresária, não estou falando como presidente do CCX, porque a gente não ganha, não vive disso, tá? Isso aqui é realmente nosso interesse em promover as exportações do Brasil para o nosso país crescer, para que as empresas brasileiras também cresçam. E toda empresa que exporta, ela cresce. Isso não há dúvida. E nós temos aqui um oceano de oportunidades ali no norte da África, na África inteira, na realidade, mas o norte da África é muito mais fácil para nós trabalharmos, são países mais estruturados, porque eles, na parte financeira, que eu digo, são países que já importam muito da Ásia, da Europa, tem uma relação com o comércio exterior muito mais tem mais experiência nessa área e os bancos com maior facilidade do que os outros países africanos. Então, realmente vale investir, não é gastar, vale investir se a sua empresa tem interesse realmente em estar firme no comércio exterior. Você vai ter bons resultados. Então, esse é o meu advice, vamos dizer assim. Muito bom. Maravilha. Da minha parte, gente, é exatamente fazer minhas as palavras da Damares, porque ela realmente tem vivenciado a África de uma forma intensiva. Eu tenho algumas experiências, né? As minhas experiências são de extremidades. A experiência da Damares é de centro. Eu só trabalho Cairo, Accra, Nairobi e Joanesburgo. E a Damares, ela vai ali no miolo, né? Então, não, já tive em Maputo também, já tive em Luanda, mas ó, eu fico só nas beiradas. As experiências da Damares, elas são realmente muito relevantes, vale muito a pena. E aqui, gente, todo cuidado que nós devemos desenvolver é exatamente esse. Faça uma boa. Apresente-se ao negócio, busque negócio. Nós aqui criamos a oportunidade para que você se beneficie. Quem estiver lá vai pegar o negócio. Quem não estiver, ele vai ter que trabalhar mais sozinho para atingir essa possibilidade. Então, da minha parte aproveite a oportunidade, porque como diziam os antigos, cavalo selado não passa 2 vezes na tua frente, tá certo? Então, muito obrigado, gente.
Pessoal, então, mais uma vez agradeço a participação de todos vocês. Eu fico muito feliz porque vocês mantiveram aqui estável do começo ao fim a live. Eu acredito que a gente passou muita informação, mesmo que a gente foque no mercado, a gente sempre acaba passando nessas nossas lives informações relevantes para vocês, como essas ferramentas do ITC que o Maurício apresentou. Então, a gente sempre tem algum aprendizado. Participem das nossas lives, que é de forma gratuita, a gente repassa o conhecimento para vocês. E eu espero que a gente se veja lá no Egito, fazendo muitos negócios. É de verdade, de coração que eu digo isso, não é para vender a missão, até porque se eu vendo uma coisa que eu não acredito, eu sei que vai voltar para mim com reclamação. Então, eu estou garantindo aqui que a gente tem tido muito sucesso, nós temos um matchmaker muito bom, afiado, então pensem com carinho e a gente passa todas as informações para vocês agora, assim que a gente voltar do almoço, com todas as apresentações, o site do ITC para vocês fazerem as consultas e informações que a gente passou aqui da agência de viagem à nossa programação. Dúvidas sobre a missão, estejam à vontade para nos escrever, nós também encaminharemos os nossos contatos aqui. Eu só tenho dúvida de um participante aqui, que eu não sei se ele ainda está, mas ele estava como administrador, ele está aqui ainda como administrador. Eu gostaria, por favor, que você se identificasse aqui no chat para a gente poder encaminhar as informações para você, tá bom? Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Agradeço a participação de todos vocês e a gente se vê então na próxima live que o CC Expo promoverá então para falar de alguma questão operacional pontual ou de alguma próxima ação internacional nossa. Muito obrigada. Boa tarde.